torcida vascaína, tá no ar o Gigante da Virada. Meu nome é Renan Du, como vocês sabem, né? Estou aí trazendo o terceiro vídeo da série, contando a história do Vasco, capítulo a capítulo. Primeiro vídeo eu trouxe aí a fundação do Vasco, em 21 de agosto de 1898, né? Trouxe ali a inserção do Vasco, começando ao remo, e fundado o Vasco por 4 remadores que remavam aí na agremiação do Clube de Regatas de Gravatá em Niterói. Eles, cansados de ir para Niterói, fundaram o Vasco da Gama, né? Ali na Rua da Saúde, em 293. Então, depois do segundo vídeo, comecei a contar a história do Vasco, o início no remo, as vitórias no remo e até seu último campeonato aí, naquela época de 1906, pelo remo. O campeonato carioca, o primeiro campeonato carioca do Vasco no remo. E agora eu venho com o vídeo, a inserção do futebol no Vasco da Gama, né? A inclusão do futebol no Vasco da Gama. Então, o Vasco aí, com o início aí da década de 1910, 1920, começou com pioneiros, né? Pioneirismo contra o racismo no futebol. E uma história engraçada, ao mesmo tempo curiosa, como o Vasco começou a inserir o futebol no Vasco da Gama. O Botafogo, o Clube de Regatas do Botafogo, inaugurou em 1913 o seu campo em General Severiano, no Rio de Janeiro. Então, para inaugurar esse campo, fazer esse momento festivo, essa inauguração, o Botafogo trouxe aí um combinado dos clubes portugueses de Lisboa, né? Do Esporte Clube de Portugal e do Esporte Clube Império. 2 clubes portugueses fizeram aí um conglomerado e formou aí os jogadores e veio jogar no Rio de Janeiro contra o Botafogo. Partindo dessa premissa, numa partida que os visitantes ganharam de 1-0, então a decisão de incorporar o futebol como esporte devia-se à chegada desses clubes no Rio de Janeiro, né? Então a vitória impulsionou, né, a colônia lusitânia na cidade do Rio de Janeiro a fundar clubes dedicados ao futebol, né? Como aí o Centro Português de Desportos e o Lusitânia Esporte Clube. Que o Lusitânia era um clube restritivo, só aceitava portugueses como sócio, né? O que impedia de ser incorporado à Liga Metropolitana de Esporte Atlético. O Vasco, por sua vez, era um clube que tinha ambos associados, brasileiros e portugueses, já que o clube foi fundado por portugueses e tinham brasileiros que remavam no Vasco, né? Então, entre um acordo aí entre os clubes, celebrado em 26 de novembro de 1915, aí é inserido o futebol no Vasco. Esse acordo levou, né, a incorporação do Lusitânia pelo Vasco. O que quer dizer isso? Incorporação. Esse termo incorporação, em termo jurídico, quer dizer o quê? Esse clube Lusitânia foi incluído ou inserido ao Vasco. Então, ele deixa de existir e passa a fazer parte do Vasco. O Vasco, que é mais antigo, segue sua vida, e o Lusitânia, o clube mais novo, deixa de existir, né? Então o Vasco aí segue sua vida com o remo e com o futebol, mesmo tendo oposição dos remadores, né? Porque então quem predominava ali era o remo, os remadores, eles que começaram a construir tudo. Então vem uma coisa nova, já vai passar outra modalidade,
Aí já fica o futebol ali já estava começando a se promover, já fica aquele ciúme ali entre as equipes, né? Então meio que composição dos remadores, mas o futebol do Vasco ali se iniciava, né? E a estreia não foi nada boa. A estreia do Vasco, o Vasco estreou no dia 3 de maio de 1916, um ano depois, né? Na terceira divisão, perdendo por 10-1, né? Contra o Paladino Futebol Clube, o clube aí do Rio de Janeiro. Então, galera, para se filiar aí às ligas, né? Começou aí, o Vasco começou a fazer seu primeiro time, e filiar-se à liga. O Vasco tinha que ter recursos, né? Então o Vasco aí fez uma coleta, né? Uma vaquinha entre os sócios, vamos dizer assim. Hoje nos tempos de hoje chama associação, né? Mas naquela época os sócios fazia aquela vaquinha, aquela coleta de dinheiro para poder, e o Vasco conseguiu aí 500 mil réis para poder se tornar membro da liga, né? Da liga de futebol. E na foto que vocês veem aí é dos jogadores aí, já os primeiros jogadores do Vasco, né? O Luiz Gervasoni, né? Mais conhecido como Itália, branco, né? Um zagueiro nato. E também você vê aí o negro aí, o Fausto dos Santos, popularmente chamado de Fausto, volante nato aí. Então o Vasco incorporava a liga, né? A liga de futebol. Incorporava também aos seus quadros jogadores de qualquer origem étnica, né? Então em 1922 o Vasco conseguiu seu primeiro título, o título ao ganhar a Série B, que dava acesso, né, à primeira divisão da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres, a LMDT. Então, galera, eu vou falar aí no próximo vídeo, mas começar a falar do campeonato do Vasco, primeiro título carioca do Vasco em 1923. No próximo vídeo, desculpe, eu vou estar falando aí da história do Vasco, né? Do primeiro título carioca, começando para valer o futebol no Vasco, né? Vou trazer toda a história para vocês. Esse é o terceiro vídeo, vai vir no próximo quarto vídeo, toda a história do Vasco. Desde já agradeço, deixe seu like aí, se inscreva no canal, para quem não é inscrito, ative o sininho para receber lá o sininho para receber todas as notificações do Gigante da Virada. Desde já obrigado, agradeço aí e até o próximo. Que é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Um abraço.